Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e mais uma vez eu estou aqui para edificar a tua fé, para que você conheça mais a obra consumada de Jesus Cristo e tome posse de tudo que Deus fez por você e tudo que Jesus conquistou para você lá na cruz. Eu e você somos mais privilegiados do que os crentes do Antigo Testamento, do que os crentes da Antiga Aliança, porque nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo. Hoje a nossa bênção é em dobro. Para você ser rei ou sacerdote na Antiga Aliança, era impossível ser rei e sacerdote simultaneamente. Ou você era rei ou você era sacerdote. Na Nova Aliança, nós somos os dois. Somos reis, somos reis e somos sacerdotes. A nossa bênção é dobrada. Eu e você somos abençoados em dobro. Somos abençoados em dobro por aquilo que Jesus fez conosco, fez por nós. Deus disse também que nos restituiria em dobro aquilo que nós perdemos. Se você sofreu prejuízo em alguma coisa, peça para Deus, Ele vai te restituir. Certa vez Deus disse: esse povo é roubado, esse povo é saqueado, e ninguém diz restitui. Ninguém pede para Deus restituir. Meu irmão, minha irmã, você perdeu algo? Peça para Deus restituir. O Jó, ele perdeu tudo. Perdeu família, os bens materiais. Mas está escrito que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Deus restituiu a Jó tudo que ele perdeu e em dobro. Você perdeu algo? Peça para Deus restituir. Você perdeu um filho, um marido, uma esposa, um bem material? Peça para Deus restituir. Está escrito, Deus disse em Zacarias que nos restituiria em dobro. A nossa bênção é dobrada. Segundo Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, senão, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu Deus, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. O Elias sabia que a missão dele já estava sendo concluída aqui na terra, então ele disse para Eliseu: pede o que você quiser. Eliseu, ele foi ousado e disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Você tem que ser ousado com Deus. Um dia Jesus disse: aquele que pede, recebe. Deus disse: pede-me, eu te darei as nações por herança. Ele pediu porção dobrada e Elias disse: se você não tirar os olhos de mim, quando eu subir, quando Deus me buscar, você vai ter a porção dobrada. Um carro com cavalos de fogo pegou Elias, e Elias subiu em um redemoinho. Ele foi arrebatado, e Eliseu fixou nele os olhos. Você quer porção dobrada? Sabe qual é o segredo? O apóstolo diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você quer ter porção dobrada? Fixe seus olhos em Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Essa palavra olhar no grego também é deixar de olhar para tudo e olhar somente para Jesus. Pela fé, você para de olhar para as circunstâncias, para de considerar os problemas e fixa seus olhos em Jesus Cristo. Para de se decepcionar com os maus exemplos e fixa seus olhos em Jesus Cristo. Quando você faz isso,
Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores. Hoje nós temos porção dobrada. Olhe para Jesus. Você tem porção dobrada. Ele disse: vocês farão as mesmas obras que eu fiz e farão obras maiores. Jesus, ele disse: ressuscitem os mortos, curem os doentes. Meu irmão e minha irmã, você já tem o Espírito dobrado em você. Você já tem porção dobrada do Espírito Santo na sua vida. Só de fazer parte da nova aliança, baseada no sangue de Cristo, você já tem o Espírito, a porção dobrada do Espírito Santo na sua vida. Você é um crente privilegiado. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Você é rei e sacerdote. Você é realeza. É assim que Deus ele te vê. Um dia o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso, capítulo 5 de Efésios, versículo 15: andem como sábios no mundo, não como tolos. Ei, você é rei e sacerdote. Você é cristão, mas você não é bobo. O Paulo diz: andem como sábios. Não andem como bobos, que os outros debocham. O bobo, todos pisam nele. Você tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A pomba não faz mal a ninguém. Mas a serpente, você tem coragem de mexer com a serpente? Não, você tem medo. Você tem medo da serpente. Jesus falou: sejam simples como pombas, não façam mal a ninguém. A serpente, as pessoas respeitam. A serpente, as pessoas têm medo. Então é assim que as pessoas elas têm que te ver. Por causa da sua postura, não a postura de um crente inteligente, a postura de um cristão sábio, prudente. As pessoas têm que olhar para você e te respeitar e não pisar em você, porque você é um crente bobo. Não, ser crente não é ser bobo. Muitas pessoas do mundo, elas pensam que ser crente é ser bobo. Não, ser crente é ser sábio, é ser a luz do mundo e o sal da terra. Muitos cristãos, eles têm uma expressão que eles dizem assim: os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia. Não existe esse versículo na Bíblia. Pastor, existe. Não existe esse versículo na Bíblia. O que existe na Bíblia está escrito: aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Você se humilha somente diante de Deus. Os homens, você respeita, você não se humilha diante deles. Jesus falou que nós não temos que ter medo dos homens, eles só matam o corpo, mas o nosso espírito está salvo. Então você, cristão que está me ouvindo, você é rei e sacerdote. Você se humilha somente diante de Deus e Deus, ele te exalta. Mas é claro, quando alguém é humilhado, como o José do Egito, Deus exalta essa pessoa. O Davi, Deus exaltou. Deus, ele vai te exaltar, mas você se humilha somente diante dele. Não deixe ninguém te pisar, não deixe ninguém te humilhar. Você é cristão, você é a luz do mundo, é o sal da terra, você tem que se defender. Deus é o teu escudo, Deus é a tua proteção. Você é a luz deste mundo e você é o sal dessa terra. Você tem que ser um crente sábio, um cristão sábio, que as pessoas respeitarão. Ande como sábio neste mundo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus fez o homem e disse que ele dominaria, não seria dominado. Até o dia que Deus disse: Adão, você pode comer dos frutos de todas as árvores que tem no jardim, só não come da árvore do conhecimento do mal. A Eva comeu o fruto, deu para Adão, ele comeu. Pronto, a partir daquele momento o homem perdeu o domínio e começou a ser dominado pelo pecado.
dominado pelo diabo. O domínio reinou, e esse não era o plano de Deus. Não, ele disse assim, olha, ele fez o homem para dominar e não ser dominado. Deuteronômio 28:13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje ordeno para guardar e cumprir. Olha a promessa de Deus para o povo de Israel, mas hoje é para nós, tá bom? Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei. Cristo não nos resgatou das bênçãos da lei. Pastor, mas isso é muito bom para ser verdade. Sim, é muito bom para ser verdade. Inclusive, até tem uma profecia na Bíblia com relação a Cristo, que está escrito, eu realizarei nos vossos dias uma obra tal que não crereis se alguém contar. Não tem aquela expressão, esmola demais, até o santo desconfia? Deus disse, eu vou realizar uma obra tal, uma obra tão grande nos dias de vocês, que se contar vocês não vão acreditar que obra é essa, a obra de Jesus Cristo. Imagina só, o judeu aprendeu a guardar a lei de Moisés desde os 5 anos, de repente vem o Messias e diz, olha, vocês não precisam mais guardar a lei, eu sou a salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o fim da lei é Cristo. Não entra na cabeça dos religiosos, é difícil para eles acreditarem nisso. Esmola demais, até o santo desconfia, mas é verdade, tá bom? É bom demais para ser verdade? E é verdade. Cristo nos resgatou da maldição, ele não nos resgatou das bênçãos da lei. Para essa promessa, você será cabeça e não cauda, você estará por cima e não por baixo. Se cumprir todos os mandamentos do Senhor, Jesus cumpriu eles no nosso lugar, porque é impossível você guardar a lei de Moisés. Na lei dele tem 613 mandamentos. Impossível guardar 613 mandamentos. Graças a Deus, Jesus cumpriu a lei de Moisés no nosso lugar. O fim da lei é Cristo e hoje essa promessa é minha e sua. Nós que acreditamos em Cristo, Cristo conquistou essa promessa de ser cabeça e não cauda, de estar por cima e não por baixo. Lá na cruz, essa promessa é minha, essa promessa é sua. É bom demais para ser verdade? Mas o Evangelho é isso. É muito bom. O Evangelho é simples. Os homens é que complicam, os homens dificultam, os homens burocratizam o acesso até Deus. Os religiosos, os homens religiosos e legalista, essa promessa é sua. Deus disse, vocês estarão por cima, vocês serão cabeça, chega de humilhação, chega de estar por baixo. Esse é o plano, esse é o propósito de Deus. O pecado, ele reinou, mas até Jesus Cristo, Deus quer que você reine. Hoje Deus quer que você domine os problemas, as doenças. Deus, ele quer que você vença em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Esse versículo fala de Jesus, que ele alcançou um ministério melhor que o de Moisés. E nesse ministério, a nova aliança, ele diz que tem melhores promessas. Por quê? Na antiga aliança, para você ser abençoado, tem que guardar os 613 mandamentos. Na nova aliança, você tem que crer. Tudo é possível aquele que crê. Então ele disse, olha, Jesus alcançou um ministério mais excelente do que o de Moisés. Se você ler o livro de Hebreus, ele sempre está comparando a aliança de Moisés com a aliança baseada no sangue de Jesus Cristo. E ele sempre enfatiza a superioridade do sacrifício de Cristo, a superioridade da aliança baseada no sangue de Jesus Cristo. Então ele disse, olha, Jesus alcançou o ministério mais excelente. O ministério de Jesus é melhor que o ministério de Moisés, está confirmado com melhores promessas. Minha irmã, meu irmão, você tem melhores promessas do que Moisés, do que Davi, do que Elias. Você é mais privilegiado do que esses homens. Versículo 7, porque se aquele primeiro
fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Se a primeira aliança fosse irrepreensível, não era necessário outra aliança. E Deus fez outra aliança através do sangue de Cristo. Por quê? A primeira aliança, baseada nos 613 mandamentos de Moisés, ela era boa? Sim, era boa. Mas os homens não são perfeitos. O povo de Israel não era perfeito. Constantemente o povo de Israel estava transgredindo a lei de Moisés. E a lei de Moisés funcionava assim: você transgrediu um mandamento, pronto, você quebrou toda a lei dele. Transgrediu um mandamento, quebrou toda a lei de Moisés, a maldição vem sobre você. Então por isso que Deus buscou lugar para uma segunda aliança. E graças a Deus ele fez essa aliança. Graças a Deus. Paulo diz que o fim da lei de Moisés é Cristo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje você tem melhores promessas. Jesus, ele te resgatou das maldições da lei. As bênçãos da lei ainda pertencem a mim e você. O Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Abraão era herdeiro do mundo. A bênção de Abraão, crente, a bênção de Abraão pertence a você. Você é bendito com o crente Abraão. As promessas de Deus pertencem a você e você tem que recebê-las pela fé. É pela fé, pela graça. Pela fé você recebe todas as promessas de Deus em nome de Jesus. Em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus, sim, e por ele, amém, para a glória de Deus por nós. Olha o que o Paulo fala com relação às promessas de Deus. Ele disse todas as promessas do Antigo e do Novo Testamento. Todas as promessas já têm o sim de Jesus Cristo. Você lê uma promessa, Jesus já falou sim para aquela promessa lá na cruz. Essa promessa de Deuteronômio 28 que eu li para você, só estarás por cima, ser a cabeça, Jesus já falou sim para essa promessa. Ele não quer que você seja humilhado, esteja por baixo. Não, ele quer que você esteja por cima. Já tem o sim e por ele o amém. Já tem o amém de Jesus. Amém significa assim seja. Quando você fala amém, você está concordando com algo. Amém, assim seja, eu concordo, vai acontecer. As promessas de Deus já tem o amém de Jesus, meu irmão. Já tem o sim de Jesus Cristo. Na antiga aliança, o Moisés levou o povo para falar, para mostrar as maldições e as bênçãos da lei. Quando Moisés citava as maldições da lei, por exemplo, maldito serás no campo e na cidade, o povo falava amém para as maldições. Quando ele citava as bênçãos da lei, o povo não falava amém, eles só falavam amém para as maldições. Hoje, minha irmã, meu irmão, você fala amém para as promessas de Deus. Você não fala mais amém para a maldição. Fale amém para as promessas de Deus. As promessas de Deus já têm o amém de Jesus. Elas são suas, você é um crente abençoado. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa abençoada. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A bênção de Abraão te pertence. Um dia Deus disse: Abraão, se alguém te abençoar, eu abençoarei. Se alguém te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Deus, ele cercou você. Deus é o teu escudo e ele te protege. Protege de tudo. Pastor, jogaram uma praga em mim. Mas a bênção de Deus é maior do que qualquer praga. Tem uma expressão que as pessoas usam: se tem uma praga que pega, é praga de mãe. No crente, nem praga de mãe pega. Um dia, o Balaão, o feiticeiro, foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. Ele tentou jogar maldição no povo de Israel 1, 2, 3 vezes. E até que ele falou para Balaque: olha, não tem jeito. Esse povo é abençoado.
Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação, nem feitiçaria contra Israel. Meu irmão, minha irmã, você é de Deus. Contra você não vale encantamento, feitiçaria, não vale praga. Deus disse a Abraão, aquele que te abençoar, eu abençoo, aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Você é um abençoado de Deus. Maior é a bênção de Deus na sua vida do que qualquer praga. Inveja. Você é blindado pelo sangue de Jesus. Essas coisas não pegam em você. Você tem o sangue de Jesus. Você é protegido pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu particularmente gosto muito desse versículo. A morte reinou por Adão. Adão pecou, a morte entrou no mundo, a morte é a natureza do diabo. Tudo que você vê no mundo, doenças, fome, guerra, isso é morte. Isso é consequência do pecado de Adão. Então ele diz que a morte reinou através do pecado de Adão. Mas todos aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. O Paulo ele deixou a receita, ele deixou duas chaves para o cristão reinar, viver como rei, reinar sobre os problemas, sobre as doenças. Reinar é governar, dominar, é ser rei, é ter autoridade de rei. Duas chaves que o Paulo deixou para você vencer neste mundo. A primeira, receber a abundância da graça. Graça nós sabemos que é favor imerecido. Pare de tentar merecer as bênçãos de Deus e creia. Se você ler os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que a maioria das pessoas que Cristo curou eram pecadores que acreditavam e recebiam. Está escrito que Jesus curava as pessoas, elas recebiam. Você tem que aprender a receber a abundância da graça. Você tem que parar de se autocondenar. Você tem que crer que é uma pessoa justa, salva, curada, perdoada e santificada pelo sangue de Cristo. Você tem que receber. Não é pouca graça, é a abundância da graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, hiper no grego, hiperperício, hiperabundou a graça de Deus. Então a primeira chave, meu irmão, minha irmã, receba sem condenação aquilo que Cristo fez por você. Pare de se autocondenar, receba o perdão de Deus, receba pela fé. E a segunda chave, receber o dom da justiça. Ser justo é um dom. Essa palavra dom é presente. Presente você não merece, presente você recebe. Ele diz, receba o dom da justiça. Alguém já te deu um presente? E por educação você falou, não necessita, não precisa. Não, você tem que receber um presente. Você só tem que receber, você não tem que merecer. Ser justo diante de Deus é um dom. Ser justiça de Deus é um dom. Hoje você, a justiça de Deus, é um presente que Deus te deu. Você já foi a uma festa de aniversário e levou o presente para o aniversariante. Mas antes você falou assim, olha, eu quero fazer uma entrevista com o aniversariante para saber se ele merece ou não o presente. Se ele merecer, eu dou o presente. Se ele não merecer, eu levo o presente de volta. Não, isso não é presente. Se o aniversariante tem que merecer, isso é galardão, isso é recompensa, isso é salário. Às vezes o pai e a mãe falam, olha filho, se você passar de ano, eu vou te dar um carro de presente. Isso não é presente, isso é recompensa por ele passar de ano. O que é um presente? Seu filho passou de ano, você dá um carro para ele. O seu filho reprovou, você também dá o carro para ele. Isso sim é presente. Se eu tenho que merecer, isso é recompensa, isso é salário. Então o dom da justiça não é merecimento. Se você orar muito, você será uma pessoa justa. Se você jejuar muito, você será uma pessoa justa. Não, você é justo agora.
Você é uma pessoa justificada pelo sangue de Cristo. Agora, você só tem que receber esse presente que Deus ele te deu. Um dia você receberá o galardão de Deus por tudo que você fez aqui na terra. Lembre-se, você é uma pessoa salva não pelas obras. Você é salvo pela graça. As boas obras são consequências de um novo nascimento. E um dia você receberá um galardão pelas suas obras, por aquilo que você fez para Deus aqui na terra. Mas a justiça é um dom que Deus ele te deu, presente. Não somente a justiça, a vida eterna também é. Um dia o Paulo disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O presente, a vida eterna é um presente. Por isso que o Paulo disse, olha, vocês são salvos pela graça, não pelas obras. Ei, você cristão é salvo pela graça. A vida eterna é um presente, não é um merecimento. Porque, imagina só, a salvação fosse por merecimento, ninguém entraria na vida eterna. Eu não entraria, você não entraria. Se fosse por merecimento, o único que mereceu se chama Jesus Cristo. Ele mereceu para nos dar acesso à vida eterna. Então, pare de tentar conquistar a vida eterna com sacrifícios, com oração. Cristão, você já aceitou a Cristo, você já é uma pessoa salva. Se você que está me ouvindo nunca aceitou Jesus como teu Salvador, você não é uma pessoa salva. Mas se você que está me assistindo, você já aceitou Jesus como o teu Salvador? Se sua resposta é sim, você tem a vida eterna. Jesus falou, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Cristão, você é salvo, tá bom? O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna. Então o Paulo aqui, ele deu a receita para que você reinar aqui na terra, não é quando chegar no céu. No céu nós não precisaremos reinar, lá nós teremos corpo glorificado, as ruas são de ouro, lá não vai ter noite, não vai ter lágrimas, motivos para chorar. Você tem que reinar aqui na terra sobre os problemas, sobre as doenças, sobre as crises, sobre o medo, sobre a depressão, sobre as tristezas, sobre as aflições deste mundo. Paulo disse, se você receber essas duas coisas, o Paulo disse, você reinará aqui nessa terra, você reinará em vida. Então, cristão, você só tem que receber. É tão simples, é tão fácil. Pastor, é fácil demais para ser verdade. Mas o evangelho não é difícil. Os homens é que complicam. Os homens religiosos é que complicam. O evangelho é fácil. Você só tem que receber a abundância da graça e o presente. Não tenta merecer, não tenta ser justo. Você já é justo. Meu irmão, não tenta ser salvo. Você já é salvo, você tem a vida eterna. Você simplesmente recebe a abundância da graça e o dom da justiça e você começará a reinar. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, eles não se abalam nessa crise que nós estamos vivendo, mundial. Quantas pessoas estão abaladas? E os crentes? Os crentes descansam em pastos verdejantes. Nós somos como o Monte Sião, nós não nos abalamos. Sabe por quê? Porque a nossa casa está edificada sobre uma rocha chamada Jesus. A tempestade bate, o vento bate, mas não derruba essa casa, porque ela está construída em cima de uma rocha que se chama Jesus Cristo. As pessoas que não têm a Cristo, elas se abalam porque a casa espiritual delas está construída na areia e sem fundamento. A sua cristão, sua casa está bem alicerçada na rocha que se chama Jesus Cristo. Então receba a abundância da graça, receba o dom da justiça e reine aqui nessa vida em nome de Jesus. Segundo Samuel capítulo 5, versículos 11 e 12, Eirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. O Davi entendeu. Deus me confirmou como rei de Israel. Caiu a ficha. Cristão, está na hora de cair a ficha.
Uma expressão que nós usamos aqui no Brasil, cair a ficha, é perceber. Cristão, está na hora de cair sua ficha que você é rei e sacerdote. Está na hora de cair a sua ficha que você é mais do que vencedor. Que você é rei e sacerdote para reinar aqui na terra. Cristão, está na hora de cair a ficha. E agir como um rei que você é, como um sacerdote. Você é rei e você é sacerdote. O Davi entendeu. Deus me confirmou como o rei de Israel. E tem cristão que ainda não entendeu que é rei e sacerdote, que tem a mesma autoridade que um rei tinha no passado. Segundo Samuel 5:4, da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos ele reinou. Com 30 anos o Davi começou a reinar. Você vai começar a reinar com quantos anos? O tempo está passando. Comece a reinar hoje. Não espere mais, comece a reinar, levante-se dessa depressão, levante-se, dê a volta por cima, Deus é contigo. Receba a abundância da graça, o dom da justiça e reine aqui nessa vida. O Davi reinou 40 anos, Deus quer que você reine até os seus últimos dias, como Abraão, que morreu velho e farto de dias, Jó morreu velho e farto de dias. Ei, a partir do momento, cristão, que você aceitou a Cristo, você é rei. Davi começou a reinar com 30 anos. A partir do momento que você nasceu de novo, você é um rei e um sacerdote. Você é rei. Então comece a reinar, comece a exercer o seu papel de rei. Comece a exercer o seu papel de sacerdote aqui nessa terra, em nome de Jesus. Você lembra da história de Davi e Saul? O Davi matou Golias, o Saul ficou com inveja, com ciúmes, porque o povo começou a exaltar Davi. Então o diabo colocou no coração de Saul o desejo de matar Davi. Ele tentou várias vezes, mas não conseguiu, porque Davi estava protegido por Deus. E então o Davi era muito amigo do filho de Saul, o Jonatas. O Jonatas, ele falou para Davi: olha, eu vou te dar um sinal. Se meu pai, ele realmente pretende te matar, eu vou dar um sinal. Mas antes nós vamos fazer uma aliança. Porque eu sei que Deus, Davi, eu sei que Deus está te exaltando, eu sei que você será rei. Deus te escolheu para ser rei, mas eu quero fazer uma aliança contigo. 1 Samuel capítulo 20, versículo 14. E se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás comigo da beneficência do Senhor, para que não morra? Davi, se o meu pai mesmo deseja te matar, você vai fugir. Mas me promete uma coisa, eu sei que você vai reinar. Mas me promete que se eu ficar vivo, você vai usar comigo de beneficência. Essa palavra no hebraico é hesed, que significa graça, favor, favor imerecido. Davi, promete que você vai usar, vai mostrar para mim graça. O meu pai, se eu sobreviver, você será rei, mas promete, você vai usar de graça comigo, de favor imerecido. Versículo 15, nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Ele fez Davi prometer. E eles fizeram uma aliança. O Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, que era coxo. E depois da morte da família de Saul, de Jonatas, a cuidadora de Mefibosete levou ele para uma terra chamada Lodebar, para viver na miséria. Imagina só, Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul, estava vivendo na miséria, estava vivendo na derrota. Um filho de rei, um filho de um príncipe vivendo na derrota. Sabe por quê? Porque ele não conhecia a aliança que Davi fez com o pai dele. Aliança de graça. Lembra? O Jonatas fez aliança para Davi usar, para Davi mostrar graça para a casa dele, para a família dele. Mas o Mefibosete, ele não sabia disso. Ele, pelo contrário, ele tinha medo de morrer, porque ele era neto do rei Saul. Quantas pessoas elas têm um conceito errado de Deus porque elas não conhecem a nova aliança do nosso Senhor Jesus. Elas não conhecem. O Davi e o Jonatas, eles
eles se amavam, amor de irmão. Quantas pessoas têm um conceito errado de Deus porque eles não conhecem o amor de Deus? Quantas pessoas têm um conceito errado de Deus porque leram algo nas Escrituras, não entenderam e interpretaram de maneira equivocada e aí chegaram a uma conclusão totalmente precipitada. Meu amigo, minha amiga, conheça a aliança, conheça o teu Deus, lendo a palavra dele, principalmente o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Leia. As pessoas do Antigo Testamento, elas não conheciam Deus como eu e você. Tudo de ruim que acontecia, elas atribuíam a Deus. Jesus veio e disse, olha, quem mata, rouba e destrói é o ladrão, é o diabo. Não é Deus. Deus quer o bem de vocês. Muitas pessoas pensam que Deus castiga com doença. Deus castiga com acidentes. Elas têm um conceito errado de Deus. Jesus contou uma parábola, Mateus 25:14, porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra chamou seus servos, entregou seus bens, a um deu 5, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. O que tinha 5 talentos multiplicou e ganhou mais 5. Versículo 22, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles ganhei outros 2 talentos. No versículo 24, que ganhou 1 talento, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, juntas aonde não espalhaste. Atemorizado eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Atemorizado ele disse, eu escondi o talento. Aqui tem o que é seu. Ele disse, eu conhecia-te. Não, ele não conhecia aquele homem. Porque se ele conhecesse, ele multiplicaria aquele talento. Com aquele talento ele ganharia outro. E o Senhor ia dizer, bem está, servo bom e fiel. Ele não conhecia. Muitas pessoas, elas têm uma conclusão, elas têm um conceito errado de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, porque elas não conhecem Deus, elas chegam a uma conclusão precipitada. O João diz que Deus é amor. Você quer conhecer Deus? Pare de ouvir opiniões equivocadas. Leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento, porque o Novo Testamento mostra tudo que Cristo fez por mim e fez por você. O Mefibosete, ele tinha um conceito errado sobre Davi. Ele tinha medo. Davi agora era rei. O meu avô queria matá-lo. E ele tinha medo de Davi, porque ele não conhecia a aliança de Davi e Jonatas. O Mefibosete era herdeiro de Jonatas, era herdeiro de Saul. Ele era rico, mas ele vivia na miséria, porque ele tinha medo, ele não conhecia a aliança. Minha irmã, meu irmão, o Paulo diz que você é herdeiro de Deus. Descubra tudo que é seu, leia o Novo Testamento, leia as cartas de Paulo e descubra tudo que Cristo fez por você. Mefibosete era um homem rico, herdeiro de um rei, herdeiro de um príncipe, mas por desconhecer, por não conhecer a aliança do pai dele, ele vivia numa miséria. Deus quer que você dê a volta por cima. Você é rei e sacerdote. Um herdeiro, neto do rei Saul, vivendo em Lodebar na miséria. Cristão, saia, levante-se e vença em nome de Jesus. Prospere, fique curado, aprenda a usar a sua fé para receber tudo que Cristo conquistou há 2000 anos por você, em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 1, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que o use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete, e ele diz, eis aqui teu servo. E disse Davi, não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência, recede, graça, favor, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Mefibosete estava com medo. Davi disse, não temas. Cristão, você que me ouve, não tenha medo de Deus. Deus não é como muitos crentes que não conhecem a Bíblia descrevem. Deus é amor. Jesus é graça e verdade. Não tenha medo de Deus. O Davi disse, ei, não temas, eu vou restituir você todas as terras que eram do Saul e do teu pai, eu vou restituir em você a partir de hoje, comerá pão comigo à mesa. A mesa já está preparada. Lembra que o salmista disse, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa, o banquete já está preparado. Desfrute, tome posse da cura, do perdão, da prosperidade. Você é um rei. Deus ele fez você para dominar, governar, para você reinar aqui nessa terra. Versículo 8, então se inclinou e disse, quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como Mefibosete se enxergava como um cão morto. Davi, eu sou um cão morto. Cristão, você tem que se enxergar como Deus ele te enxerga. Deus ele te enxerga como um rei sacerdote. Deus ele te enxerga sentado em Cristo. Deus ele te enxerga no esconderijo do Altíssimo. Deus olha para você e vê o corpo de Cristo. Deus olha para você e vê o sangue de Jesus. Se veja como Deus ele te vê. Uma pessoa justa, santa, curada, salva pelo sangue de Jesus. É assim que Deus ele te vê. Mefibosete se enxergava como um cão morto. Pare com autocondenação. Pare de se subestimar. Você é mais que vencedor em nome de Jesus Cristo. As bênçãos de Deus estão sobre você. Pare com isso. Se veja como Deus te vê, como mais do que vencedor. Eclesiastes 8:4, porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazes? A palavra do rei, ela tem poder, você é um rei. Tua palavra tem poder. A palavra confissão no Novo Testamento significa falar a mesma coisa que Deus. Sua palavra tem poder, seja ela positiva ou negativa. Então, que dos seus lábios saiam palavras otimistas, positivas. Um dia Jesus falou, olha, tudo que você disser será feito. Ou positivo ou negativo. Tudo que disser será feito. Então pare de falar de morte. Pare de falar, eu vou morrer. Não. Pare de falar. Pelo contrário, fale como uma pessoa de fé. Eu morrerei velho, farto de dias, nenhum mal me sucederá. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu sou justificado, santificado, eu sou a justiça de Deus em Cristo. O que Cristo é, eu sou neste mundo. A palavra do rei é uma palavra de autoridade. O Davi chamou Mefibosete e disse, a partir de hoje você comerá pão comigo à mesa, e eu te devolvo tudo que era do seu avô e tudo que era do seu pai. A palavra do rei tem poder, mesmo se alguém não concordasse. Tem que aceitar, era o rei Davi, ele tem autoridade. Você é um rei. Você manda a doença sair, ela tem que te obedecer. Você manda a depressão embora, tem que te obedecer em nome de Jesus Cristo. Eclesiastes 4:13, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Melhor o jovem pobre e sábio, Salomão diz, do que o rei velho que não se deixa admoestar. Quantos crentes, a partir do momento que você nasceu de novo, aceitou a Cristo, a partir daquele momento, você é um rei e um sacerdote. Quantos reis velhos você conhece? Velhos de espírito, que é difícil admoestar.
crentes que são reis, mas que não aceitam que são justos, que são santos, que são salvos. Tem crente que está convicto, eu sou um pecador. Tem crente que está convicto, eu sou um pecador. E crentes que não se deixam admoestar, que são velhos espiritualmente. Não, você tem que ser novo no espírito. Os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Você é rei e sacerdote. O sacerdote, na antiga aliança, ele era o intercessor. Ele era aquele que ficava entre você e Deus. Quando você pecava, você levava a oferta de pecado para o sacerdote. Ele examinava o cordeiro e oferecia a Deus. Você é sacerdote. Você é aquele que fica entre Deus e o pecador, aqueles que não são salvos. Hoje, o nosso ministério, o meu e seu, é o ministério da reconciliação. O Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. Nós reconciliamos as pessoas com Deus. Nós não afastamos elas de Deus como os fariseus faziam na época de Cristo. Jesus ele disse, olha, vocês não entram, falou para os religiosos da época dele, vocês não entram no reino dos céus e não deixam as pessoas, aqueles que querem entrar, vocês não deixam eles entrarem. O meu ministério e o seu cristão é o ministério da reconciliação, é mostrar para os pecadores que Deus os ama, que Deus os perdoou em Cristo, que se eles entregarem a vida para Deus, aceitarem Jesus, eles serão salvos, eles entrarão na vida eterna. Nós temos o ministério da reconciliação. Não como os fariseus afastavam as pessoas de Deus. Você quer ser salvo? Você tem que orar bastante, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eles estabeleciam muitas regras, muitos fardos pesados que nem com o dedo eles moviam. Então eles afastavam as pessoas de Deus. Elas pensavam que era muito difícil servir a Deus. O meu ministério, o seu, é o da reconciliação. Nós temos que mostrar para as pessoas que não é difícil servir a Deus. Não, o fardo de Jesus é leve. O jugo de Jesus, ele é suave, não é como o jugo da religião. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O sacerdote, ele oferecia o teu sacrifício pelo pecado, ele oferecia a Deus. Esse sacrifício era queimado no altar e subia, e Deus aceitava aquele sacrifício. O Pedro disse que hoje os nossos sacrifícios, eles são espirituais. Nós não sacrificamos mais animais como oferta de pecado para Deus, porque a nossa oferta de pecado foi Jesus Cristo. Com um sacrifício só, ele fez aquilo que os sacrifícios da antiga aliança não conseguiam fazer. Então hoje os nossos sacrifícios, eles são sacrifícios espirituais. Eles têm o mesmo valor e até mais do que os sacrifícios da antiga aliança. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quais são esses sacrifícios espirituais? Sacrifícios de louvor. Pastor, isso quer dizer que eu tenho que me sacrificar e eu tenho que cantar muito, tenho que cantar muitos louvores, é isso? Não. O que ele está dizendo aqui é que os nossos louvores, Deus ele recebe como ele recebia os sacrifícios dos animais na antiga aliança. Hoje, o nosso sacrifício é o louvor. O louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Minha irmã, meu irmão, o seu louvor é aceito por Deus da mesma maneira que os sacrifícios da antiga aliança. O sacerdote da antiga aliança oferecia animais e Deus aceitava. Hoje você é um sacerdote da nova aliança e o teu sacrifício é o louvor. E assim como Deus aceitava os sacrifícios do sacerdote da antiga aliança, Deus ele aceita o seu louvor. Deus ele aceita a sua oração. Hoje você é um sacerdote de Deus. Como Deus ele ouve os pastores, na mesma proporção Deus ele te ouve. Nós pastores não somos melhores do que você.
Você que está me ouvindo, Deus, ele ouve a minha oração na mesma proporção que ouve a sua. Deus ouve a oração de todos os pastores na mesma proporção que ouve a sua. Acredita nisso. Acredita. Deus, eu creio. Como o Senhor ouve qualquer pastor, eu acredito que o Senhor me ouve. Sabe qual a diferença de mim para você? A diferença é que eu sou pastor, pastoreio na minha igreja, faço a obra de Deus em tempo integral. É a única diferença. Talvez você que está me ouvindo, você não faz a obra de Deus em tempo integral, você tem o seu trabalho secular. É a única diferença. É a diferença de cargos. É a única diferença. Diante de Deus, eu e você, as nossas orações diante de Deus têm o mesmo peso. Então, quando você for orar, confia. Confia na sua oração em nome de Jesus. Por quê? Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui o João ele faz uma analogia do incenso, que era usado na antiga aliança, que subia como cheiro agradável a Deus com as orações dos santos. O salmista disse: suba a minha oração como o incenso, como o cheiro de incenso. Ele viu uma salva de ouro cheia de incenso. Esses incensos são as orações dos santos. Meu irmão, minha irmã, Deus está ouvindo as suas orações. Parece que não, mas aqui nesse capítulo o João prova que Deus ele guarda as suas orações. Ele te ouve. A Ana, quando queria ter um filho, ela foi orar e ela só movimentava os lábios. Deus ouviu e ela concebeu Samuel. Deus está ouvindo a sua oração. Você que está orando pela família, pelo marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, creia, Deus está ouvindo a sua oração. Resista. O Daniel ele orou. Depois de 21 dias um anjo veio e falou: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Você ora e o diabo ele tenta impedir a resposta de chegar. Por isso que o Tiago disse: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você está doente? Pastor, eu confesso todos os dias, pelas feridas de Jesus eu estou curada e não vejo resultado. Continue, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, continua. Eu lembro do filho de um pastor Kenneth Hagin, o filho dele, o Kenneth Hagin Jr. Ele falou que foi no médico, ele estava sentindo muita dor no ouvido, foi no médico. E o médico falou: olha, você tem uma bactéria no ouvido e você não pode molhar em hipótese nenhuma. Ele praticava natação e também ele jogava futebol americano. O médico falou: olha, você está proibido, não pode nadar, não pode jogar futebol americano. Ele foi para casa e o pai dele pregava fé. Ele falou: não, tá na hora de eu usar a minha fé. Ele orou e falou: diabo, sai do meu ouvido, eu estou curado em nome de Jesus Cristo. E ele resolveu agir pela fé. Eu vou fazer aquilo que eu não posso fazer pela fé. Ele foi jogar futebol americano. Outro jovem segurou ele na cabeça e o ouvido doía muito. Passou no primeiro teste. E ele falou: agora eu vou nadar. O médico disse que eu não posso nadar. Eu vou nadar. Ele falou que deu um mergulho. Quando ele mergulhou, o diabo ficou na mente dele: você não pode fazer isso. O médico disse que você não pode fazer isso. E ele: eu estou curado. Ele mergulhou. Quando chegou lá no fundo da piscina, ele sentiu algo na cabeça dele, estalando. A partir daquele momento ele ficou curado daquele mal que estava no ouvido dele. Foi a fé dele. Use sua fé. Deus está ouvindo a sua oração. Sua oração está guardada em nome de Jesus Cristo. Quando você pecava na antiga aliança, você levava um cordeiro até o sacerdote. Esse cordeiro ele tinha que ser perfeito. No livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 5, Deus disse para Moisés, para o Moisés orientar o povo de Israel, antes de Deus enviar a última praga no Egito, ele disse: pega um cordeiro, o cordeiro tem que ser perfeito, sem mancha, sem defeito. E aquele cordeiro representa a Cristo.
Eles pegaram o cordeiro, o sangue do cordeiro, passaram na orla, na verga da porta, e aonde tinha a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte ele não entrou. O sangue de um cordeiro perfeito. Quando você pecava na antiga aliança, você levava um cordeiro perfeito para o sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro, ele olhava todo o cordeiro para identificar algum defeito, alguma mancha. O cordeiro tinha que ser perfeito. O sacerdote, ele não examinava você, se você tinha pecado ou não. O sacerdote examinava o teu cordeiro, o cordeiro do sacrifício. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, você hoje é um sacerdote. Pare de julgar as pessoas, examine o cordeiro. Examine elas através do cordeiro de Jesus Cristo. Pare de julgar as pessoas, você que é um crente da nova aliança, pare de julgar as pessoas só porque elas pecam diferente de você. Esses dias eu estava chegando da igreja com a minha esposa e eu vi um casal, o homem, a mulher eles dois estavam com a Bíblia na mão e ela estava fumando. Eu poderia julgar, olha lá aquela crente. Quer dizer, poderia não posso julgar. Olha lá aquela crente com a Bíblia na mão e fumando. Não, eu falei para minha esposa, graças a Deus que ela está indo na igreja, o Espírito Santo vai ajudar ela nessa fraqueza, o Espírito Santo vai ajudar ela nesse vício. Ela está indo na igreja, tenho certeza que Deus vai abençoar e ela vencerá aquele maldito vício do cigarro. Eu não julguei ela. Quem sou eu para julgar ela se Cristo morreu por ela? Você crente é um sacerdote. Pare de julgar as pessoas, não julgue as pessoas para não ser julgado. Pelo contrário, você tem que examinar o Cordeiro Jesus Cristo. Lembre-se, Cristo foi perfeito. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo não tem defeito. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, cristão, pare de julgar as pessoas, pare de condenar as pessoas, pare de condenar o teu marido, tua esposa, teus filhos. Pare de acusar o teu marido e a tua esposa de pecados do passado. Em Apocalipse diz que o diabo é o acusador dos irmãos. Você que fica acusando crentes, acusando o teu marido, tua esposa, seus filhos, você está fazendo o papel do diabo. Pare de acusar as pessoas. Pelo contrário, levante elas. Jesus, lembra aquela mulher do adultério? Que os religiosos trouxeram e acusaram, olha Jesus, ela adulterou. Os religiosos acusando porque ela pecou diferente deles. Eles tinham pecado, mas o pecado dela era diferente. Mas os religiosos, eles são assim. Eles só enxergam, eles enxergam cisco no olho do próximo, mas não enxergam a trave que está no próprio olho. Jesus, ele disse para aquela mulher pega no adultério, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno, vai. E não peques mais, nem eu te condeno. Então pare de condenar as pessoas e ajude-as a levantar. Pare de condenar. Ajude elas a vencer aquela fraqueza em nome de Jesus. Então o sacerdote examinava o animal, você colocava suas mãos na cabeça daquele cordeiro, o seu pecado era transferido para aquele cordeiro, o cordeiro morria, derramava o sangue dele e ele levou o seu pecado. Pronto, você está purificado. Você vai para casa porque o cordeiro ele morreu no seu lugar. Agora imagine um sacerdote examinando você. Não, eu não aceito esse seu sacrifício porque você é um pecador. Não, o sacerdote ele examinava apenas o cordeiro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado ou sem defeito. Você foi comprado por um sangue de um cordeiro perfeito. O sangue do cordeiro perfeito foi derramado por você, levou os seus pecados e hoje, cristão, você está perdoado. Nem Deus se lembra mais dos seus pecados, tá bom? Você não foi comprado por coisa corruptível, com dinheiro, com prata, não, você foi comprado com o precioso sangue de Jesus, incorruptível, um cordeiro perfeito morreu no seu lugar. Mateus capítulo 12, versículo 7, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Olha o que Jesus disse, se vocês soubessem o que significa misericórdia, eu não quero sacrifício.
Eu não quero sacrifício. Daqui a pouco nós vamos ver que realmente Deus não queria sacrifícios. E qual o contexto desse versículo? Mateus 12:1. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um sábado. Os religiosos, eles são sempre assim, eles criticam, eles gostam de criticar. Eles colocam as tradições, o legalismo religioso acima das necessidades humanas. Ele, porém, disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Jesus, ele citou o caso de Davi, que estava fugindo de Saul para não morrer. Ele entrou na casa de Deus e falou: sacerdote, você não tem um pão? Ele disse: olha, eu só tenho o pão da proposição. Que pães são esses? São os pães que ficam no santo, no lugar santo, na entrada do Santo dos Santos. E esses pães somente os sacerdotes tinham autorização para comer, e comer na casa de Deus. O sacerdote pegou aquele pão, mesmo sendo da proposição. O Davi não poderia comer aquele pão, mesmo sendo da proposição, e entregou para Davi. Você tem que dar pão àqueles que estão com fome. Você é um sacerdote, você tem que dar pão para aqueles que estão com fome espiritual. O Davi estava com fome. O que adiantaria o sacerdote da lei de Moisés? Não, Davi, não pode. Só o sacerdote pode comer. Está escrito, Davi, na lei de Moisés, e você sabe. O sacerdote deu o pão para Davi. E o que Deus fez? Usou de misericórdia. O Davi não poderia comer aquele pão. Então, por isso que Jesus disse: olha, aprenda o que significa eu quero misericórdia. Eu não quero sacrifício. Deus usou de misericórdia com Davi. Mesmo ele não sendo autorizado a comer aquele pão, ele recebeu do sacerdote. E Deus foi misericordioso, porque ele estava num momento difícil e estava fugindo para não morrer. Isso que significa misericórdia. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Você é um sacerdote, dê pão para as pessoas, não dê a lei de Moisés para elas, não dê legalismo, não dê regras religiosas, dê o pão da vida, dê Jesus Cristo para as pessoas. Você tem o ministério da reconciliação, você reconcilia as pessoas com Deus, você leva elas até Deus, através de Jesus. Lembra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é através da lei de Moisés. Não dê lei para aqueles que necessitam de pão, para aqueles que necessitam de Jesus Cristo. O Tiago disse que adianta você falar que tem fé, o seu irmão está necessitando de roupa e você diz: olha, Deus te abençoe, vai com Deus, e não dá roupa e não dá comida para aquele seu irmão. Então, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, do seu Pai, tá bom? Você é um representante de Deus. Jesus uma vez curou um leproso, e no capítulo 8 de Mateus, a partir do versículo 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus curou o leproso e disse: agora se apresenta ao sacerdote, como ordena a lei de Moisés. Ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote examinava e depois declarava que ele estava purificado. Você é um sacerdote. Declare a bênção de Deus sobre a tua vida e a vida dos outros. Pare de falar coisas pessimistas com relação a você. Fale: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare a bênção de Deus sobre a sua vida. Você está purificado. Declare: eu sou uma pessoa purificada. O sacerdote declarava
O leproso estava purificado. Declare: eu estou purificado, santificado, perdoado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu recebo a abundância da graça e o dom da justiça. Então Jesus disse para aqueles religiosos: se vocês soubessem o que significa misericórdia, eu quero e não sacrifício, vocês não condenariam o inocente. Então, sacerdote, pare de condenar pessoas inocentes. Pare de condenar pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo. Inocentes, justificados pelo sangue de Cristo. A palavra justos no Novo Testamento, sabe o que significa? Inocente. Pare de condenar os crentes que foram justificados pelo sangue de Cristo. Eles são inocentes. Pare de condenar inocentes. Isso é coisa para religioso. Pare de condenar aqueles crentes que são justificados pelo sangue de Cristo. Ele disse: se vocês soubessem o que significa misericórdia, vocês não condenariam o inocente. Romanos, capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai acusar os filhos de Deus, se Deus te justificou? Meu irmão, minha irmã, quem vai te acusar se Deus te justificou? O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Não aceite a acusação de pessoas religiosas. Você conhece crentes que só eles são salvos? Todo mundo vai para o inferno. Só a igreja dele é salva? Você conhece crente assim? Não aceite a acusação deles. Quem vai te acusar? Jesus morreu e justificou você. Hoje você é uma pessoa justificada pelo sangue de Cristo. Não aceite pessoas legalistas, religiosas, condenar você, acusar você. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos condenar? Se Cristo morreu por mim e ressuscitou para me salvar. Não deixe ninguém condenar você por causa de roupa, por causa de maquiagem. Não deixe pessoas legalistas e religiosas acusarem você. Então não aceite a acusação de pessoas legalistas, religiosas e que não conhecem o pão da vida que se chama Jesus Cristo. Então Deus ele disse: olha, eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas pastor, se Deus não quer sacrifício, por que ele estabeleceu? Porque ele é misericordioso. O povo de Israel saiu do Egito, eles murmuravam, Deus dava alimento. Eles murmuravam, Deus dava água. Eles eram abençoados pela bondade, pela graça de Deus. E um dia eles foram arrogantes, o povo de Israel, e eles disseram: Moisés, fala para Deus que tudo que ele mandar nós vamos fazer. E Deus deu a lei de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos. 3.000 pessoas morreram. A lei tem 613 mandamentos, incluindo os 10 mandamentos. Mas Deus é tão misericordioso, ele sabia: o povo não conseguirá guardar a lei de Moisés, é impossível guardar. Então, na lei de Moisés, se você transgredir um mandamento, transgride todos, e a maldição vem. Por isso que constantemente o povo de Israel estava debaixo de maldição, porque eles não conseguiam guardar a lei de Moisés. Mas Deus é tão bom que estabeleceu sacrifícios de animais para cobrir o pecado do povo. O povo leva o cordeiro, leva os animais, coloca a mão sobre a cabeça do animal, o pecado dele é transferido para o animal, ele morre, levando o pecado do pecador. Deus fez isso porque ele é misericordioso, ele é cheio de graça. Deus, ele queria graça, ele queria misericórdia e não sacrifício de animais. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, ou os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste.
holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui eu venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Ele disse: olha, do princípio está escrito de mim. Os sacrifícios, as oblações não agradaram a Deus. Por isso que Deus preparou um corpo, Jesus Cristo. Ele disse: Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E através da vontade de Deus nós fomos purificados. Qual era a vontade de Deus? O sacrifício de Jesus. Qual o sacrifício agradou a Deus? O sacrifício de Jesus. Então ele disse: olha, eu não quero misericórdia, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Os sacrifícios foram necessários para cobrir o pecado do povo, mas não era da vontade de Deus. Deus queria que o povo, Deus não queria que o povo andasse na lei. O povo foi arrogante, pediu para Deus. Não, Deus queria que eles fossem baseados, que eles fossem abençoados, baseados na graça dele, como foi Abraão, como foi o José do Egito. Então o sacrifício foi uma necessidade para livrar o povo do pecado. O único sacrifício que agradou a Deus foi o de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro, tira a antiga aliança e estabelece o segundo, estabelece a segunda aliança baseada no sangue de Jesus. Deus já tirou o primeiro, minha irmã, meu irmão, Deus já tirou. O fim da lei é Cristo. Deus estabeleceu uma nova aliança, e essa aliança é baseada única e exclusivamente no sangue de nosso Jesus Cristo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderiam tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. O sacerdote todos os dias ofereciam sacrifícios que não podem tirar pecados. Eles cobriam, eles não tiravam. O sacrifício de Jesus, ele não cobriu, ele tirou os nossos pecados. Os sacrifícios de animais não tiravam, eles apenas cobriam. Mas este, oferecendo um único sacrifício, Jesus, com um único sacrifício, ele tirou os nossos pecados. Eram muitos sacrifícios o dia inteiro, todos os anos, e esses sacrifícios de animais não tiravam pecado. Jesus, com um único só, um único sacrifício, ele resolveu o nosso problema, ele tirou os nossos pecados. Ele está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Com uma só oblação ele aperfeiçoou para sempre a mim e a você. Ele está sentado à destra, ele se sacrificou, ele ressuscitou, ele está sentado à destra de Deus até que todos os inimigos sejam postos debaixo do pé dele. Ele trouxe uma nova aliança, graças a Deus pela aliança baseada no sangue de Cristo. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento, e acrescento: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Deus disse: olha, esse é o concerto que eu farei com eles. Eu colocarei as minhas leis no coração deles. Não as leis de Moisés. As leis de Moisés os 10 mandamentos foram escritos em pedras. Hoje Deus escreve a lei do amor, não a lei de Moisés, a lei do amor nos nossos corações. E ele acrescenta na nova aliança: eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Esse é um privilégio que os crentes da antiga aliança não tinham, meu amigo, minha irmã. Deus, ele te perdoou, e dos seus pecados ele não se lembra mais. Você é um sacerdote, você é um sacerdote de Deus. Você, na antiga aliança, levava o seu sacrifício ao sacerdote, ele intercedia por você. Hoje,
Você não precisa de ninguém para interceder por você, porque você vai pessoalmente a Deus. Hoje você fala com Deus pessoalmente. É claro que a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. O que eu quero dizer é que você não depende mais, para Deus te abençoar, você não depende de alguém interceder por você. Não, você vai a Deus pessoalmente. É isso que eu quero dizer. Nossa, claro que nós temos que orar uns pelos outros. Se você necessita, você pede oração para outras pessoas, mas saiba, você não está preso a ninguém. Se aquela pessoa não interceder por mim, eu estou perdido. Não, você hoje não está preso por ninguém. Você fala com Deus pessoalmente, você vai até Deus pessoalmente, você entra na sala do trono pessoalmente. E no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje você tem a ousadia. Na antiga aliança você não entrava no santuário, quem entrava era o sacerdote. Hoje você tem a ousadia para entrar no santuário, porque você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Está escrito na Bíblia que o sacerdote é um anjo de Deus. Você é um sacerdote, você é um anjo de Deus. Anjo significa mensageiro, e mensageiro é aquele que tem uma mensagem. E qual é a mensagem de nós, os sacerdotes, os anjos de Deus da nova aliança? A nossa mensagem é o Evangelho, tá bom? Um dia Deus disse no livro de Oséias: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E em seguida ele disse de quem era a culpa, dos sacerdotes, porque sacerdote, você rejeitou o conhecimento, eu te rejeito. O sacerdote rejeitou o conhecimento. Se ele não conhece, como ele vai transmitir conhecimento para o povo de Israel? Porque o povo de Israel sofria por falta de conhecimento. E porque eles não conheciam? Porque o sacerdote ele não ensinava. Na antiga aliança ele não ensinava a lei de Moisés para o povo. Muitos crentes sofrem hoje porque eles não conhecem o que Cristo fez por eles. Muitos crentes sofrem porque eles não conhecem a nova aliança baseada no sangue de Cristo. Lembra que Jesus falou: você conhece a verdade e ela te liberta? Meu irmão, minha irmã, conheça tudo que Cristo fez por você. Você é um sacerdote. Não omita das pessoas o conhecimento do Evangelho, tá bom? Não faça como os sacerdotes da antiga aliança. O povo sofria porque eles não ensinavam a lei para o povo. Não, você é um sacerdote. Ensine o Evangelho para as pessoas. Na antiga aliança, o sacerdote tinha que ensinar a lei. Na nova aliança, o sacerdote ensina o Evangelho da graça. O Evangelho de Jesus, ele diz: ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. Sacerdote, você é um anjo de Deus. Você é um mensageiro e a sua mensagem é o Evangelho de Jesus Cristo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, eu e você somos geração escolhida, sacerdócio real. Você é um sacerdote, você é um sacerdócio real, você é uma realeza, você é o reino de Deus, você é um sacerdote real, povo adquirido. E para que Deus te fez rei e sacerdote? Para hoje você anunciar as virtudes do reino de Deus e as virtudes do Evangelho. Em nome de Jesus, você é sacerdote. Na antiga aliança, só era possível ser rei ou sacerdote. Na nova aliança, a bênção é em dobro. Um dia Deus disse que no lugar da vergonha, Ele nos daria dupla honra. Nós vamos possuir o dobro. Ele disse: na antiga aliança, você não tinha esse privilégio. Na nova aliança, a bênção é dobrada, tá bom? Acredita, toma posse, reine na vida, receba a abundância da graça, receba o dom da justiça, receba tudo que Cristo fez e conquistou para você há 2000 anos atrás. Não esqueça, você nasceu para vencer. Você nasceu para reinar neste mundo. Deus quer que você reine, prospere, fique curado. Para isso, minha irmã, meu irmão, receba a abundância da graça, tá bom? Medita no Evangelho, medita nas cartas de Paulo e aprenda com Paulo tudo que Cristo fez por você há 2000 anos, em nome de Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. Eu espero que essa mensagem
tenha libertado você de conceitos errados com relação a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele deseja que as pessoas sejam abençoadas. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Deus é o desejo de Deus para mim, é o desejo de Deus para você. Eu espero muito que essa mensagem tenha te ajudado e inscreva-se no meu canal, ative o sininho para quando eu postar um vídeo novo, você receber o aviso. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no meu canal. Talvez essa mensagem será postada em outros canais. Tem pessoas que gostam das mensagens e divulgam em outros canais, graças a Deus. Se alguém quiser postar minhas mensagens no seu canal, fique à vontade. Então talvez você está assistindo essa mensagem em um canal que não é o meu, mas o link do meu canal está na descrição do vídeo ou nos comentários. Tem o link do meu canal, o link do meu Facebook. Pastor, eu gostei da mensagem do senhor. Inscreva-se no canal, tá bom? Ative o sininho para receber aviso de todas as mensagens que eu postar. Pastor, eu não gostei da mensagem. Não tem problema. Por este motivo, Deus estabeleceu na terra vários ministérios. Se você não gosta de um ministério, tem outro ministério. Não gostei do outro. Deus colocou vários ministérios na terra para vários perfis. São vários perfis de ministério, tá bom? E você gostou da minha mensagem? Você gosta das minhas pregações? Então inscreva-se aqui no meu canal, curta a minha página e eu te espero na próxima mensagem, tá bom? Deus te abençoe. Shalom para todos, em nome de Jesus.